Olá, meus alunos confeiteiros, tudo bem? Nós vamos iniciar nessa aula um novo módulo do nosso curso, que é o curso Faça e Venda ou o Lucre Rápido. O que seria esse módulo Lucre Rápido ou Faça e Venda, como vocês preferirem? Nós vamos fazer bolo no pote e vamos fazer pão de mel. Todas as coisas de confeitaria que você faz e que você já pode fazer e sair para vender, chama-se Faça e Venda ou Lucre Rápido. Seriam coisas que você pode fazer sem encomenda, que você pode fazer para vender em estabelecimentos, você pode vender porta a porta, você pode vender para as pessoas na rua, ficar em locais estratégicos, bem movimentados, para vender esse determinado produto. Nós aqui no curso Confeitaria Sem Segredos, como é um curso muito amplo, onde a gente vai aprender muitas coisas, nós só faremos o bolo no pote e o pão de mel. Porém, vocês podem fazer nessa modalidade, pode fazer trufas, pode fazer os brigadeiros gourmet, que no caso nós aprendemos no módulo anterior, porém vocês terão que fazer ele com uma embalagem individualizada, fazer algumas coisinhas assim que vocês aprenderam nas dicas que foram das aulas do módulo anterior. Além das trufas, vocês podem fazer várias coisas. Podem fazer bolinhos, aqueles bolinhos da vovó em tamanhos pequenos para poder ser consumido individualmente, salgados em tamanho maior, sem ser o tamanho de festa para ser vendido, tortas, quiches, tem uma infinidade de coisas que vocês conseguem fazer e já sair para vender. Não precisa ter uma encomenda para você fazer esse tipo de produto. Nós começaremos o nosso módulo fazendo bolos no pote. Nós aprenderemos uma massa que ela pode ser feita tanto sabor neutro, que seriam baunilha, como chocolate. Então, é uma massa parecida com pão de ló, que nós ainda não aprendemos no curso. Porém, como eu já havia falado para vocês nas aulas anteriores, todas as massas que nós aprendemos até agora, vocês podem também utilizar para o bolo no pote. Algumas coisinhas que vocês vão aprender, alguns truquezinhos na questão de assar, as assadeiras, tudo mais, vocês vão aprender aqui e vai facilitar um pouquinho para vocês, e é só vocês aplicarem as técnicas com as outras massas que nós já aprendemos. Recheio, nós faremos alguns recheios para esses dois tipos de massa. Nós faremos paçoca, faremos ovo maltine, faremos morango. Então, vai ser bem bacana, dá para vocês aprenderem super bem esses bolinhos. Alguns recheios, acredito que são já mais conhecido, mas nós aprenderemos algumas técnicas diferentes para aumentar o rendimento dos nossos recheios, manter a qualidade do produto e poder vender num preço mais acessível ou, no caso, manter o nosso preço, porém lucrando mais, tá bom? Então, nós vamos aprender a fazer primeiramente esses bolos no pote. Depois nós faremos pão de mel, que também é uma coisa que não é muito difícil, é um produto simples de fazer e que nós podemos fazer e vender imediatamente. Não precisamos ter uma encomenda para poder fazer. Espero que vocês gostem e que aproveitem, e vamos aos ingredientes da massa do nosso bolinho no pote. Para o nosso bolo, a massa do nosso bolo no pote, nós utilizaremos 1 xícara de açúcar, 1,5 xícaras de farinha de trigo, 4 ovos, 1/2 xícara de água, 1 colher de sopa de óleo
óleo comum vegetal. E 1 colher de sopa de fermento em pó. Bom, gente, vamos preparar então a nossa massa para fazermos o nosso bolo no pote. Essa massa é bem parecida com a nossa massa de pão de ló. A única diferença é que nós acrescentaremos 3 ingredientes, além da farinha. No final, nós acrescentaremos o óleo com a água e o fermento, que nós não utilizamos na nossa receita de pão de ló tradicional, que é só a farinha, o açúcar e os ovos. Nós faremos o princípio igualzinho. Adicionaremos os 4 ovos à batedeira. Então, 4 ovos nós adicionamos à batedeira. O açúcar. E vamos bater até virar uma mistura bem fofa, clarinha e com bastante volume. Aí, como nós fizemos, né, no nosso pão de ló, a gente vai deixar bater uns 8 minutos, mais ou menos, porque a quantidade é um pouquinho menor, tá bom? Então, nós vamos bater aqui até a gente ver que triplicou de volume e que tá bem clarinho, que tá bem fofinha essa massa, essa mistura aqui, tá bom? Então, vamos lá. Bom, gente, chegamos aqui. Nossa massa super fofa, tá vendo? E bem clarinha. O volume também aumentou bastante. E aí, nesse ponto, o que nós faremos? Nós vamos adicionar a farinha e os demais ingredientes. Como que nós faremos isso? Eu vou ir adicionando, intercalando os ingredientes. Então, eu vou colocar um pouquinho da farinha, vou mexer, misturar, aí agregando a farinha nessa massa, nós vamos vir com outro ingrediente. Eu vou misturar esse fermento aqui na farinha, tá? Que eles são ingredientes secos, nós vamos adicionando junto. Aí, eu já coloquei aqui um pouquinho de farinha. Vou colocar um pouquinho de água. Então, coloquei um pouquinho da água, vou misturar um pouquinho. Vou colocar um pouquinho do óleo. Misturo um pouquinho. Delicadamente, para a gente não perder volume na massa. Aí, adicionamos mais farinha. Vou repetindo esse processo, intercalando os ingredientes, até eu ter adicionado todos os meus ingredientes, tá? Vou colocar aqui mais um pouquinho da água. Adicionei o restante da farinha com o fermento. Ó, a minha massa não tá perdendo nada de volume, ela continua volumosa, tá? Então, a gente tá misturando com fouet, devagarzinho, adicionando os ingredientes aos poucos, pra gente continuar tendo uma massa bem fofa, bem airada e bem volumosa.
Vou adicionar o restante da água. Algumas pessoas têm dificuldade de acrescentar líquidos em massas assim, super aeradas. Então, você fazendo dessa forma, intercalando os ingredientes e adicionando aos poucos, não vai ter problema nenhum. Ela continua uma massa bem volumosa, igual a nossa massa de pão de ló. Adicionar o restante do óleo. Bom, pessoal, nós adicionamos já todos os ingredientes aqui. E agora, vamos dividir essa massa em duas. Essa daqui é a base, a massa neutra. Então, com ela, nós podemos fazer várias coisas. Nós podemos agregar sabor, agregar ingredientes, tudo de maneira bem tranquila, é bem simples, tá? Eu vou dividir aqui a massa. Na primeira parte da massa, o que nós vamos fazer? Adicionar apenas umas gotinhas de baunilha. Então, aqui, vou adicionar umas gotinhas de baunilha, essência de baunilha, delicadamente. Quando vocês fizerem uma massa inteira de um único sabor, você pode adicionar, no caso dessa massa, pode adicionar, sem modificar nada na receita, pode adicionar essência, pode adicionar granulado, gotas de chocolate, sem mudar a receita. Gotas de chocolate, você precisa, de preferência, aquelas gotas forneáveis, que ela não vai descer para baixo da massa. Ela vai ficar misturadinha na massa, você consegue ter uma visão assim mais uniforme, né? Visualmente fica mais bonito. Se você utilizar gotas de chocolate normal, que não são aquelas forneáveis, você pode passar essas gotas na farinha de trigo, para que ela fique também espaçada na massa, que não fique aquela coisa, todas as gotinhas juntas no fundo da forma, que é o que acontece quando a massa é leve, e essa massa é bem levinha, tá? Então, aqui, eu não adicionei a baunilha na água no início da receita, porque parte da receita nós faremos de chocolate. Então, como eu estava falando, nós podemos adicionar essências, podemos adicionar gotas, podemos adicionar granulado, podemos adicionar alguma oleaginosa, ou umas nozes, ou amêndoas, ou castanha do Pará, qualquer tipo de oleaginosa sendo picado pequenininho. Não precisa ser muito pequeno, para dar para sentir o sabor, mas tem que ser uma quantidade pequena, no máximo 100 gramas. Eu usaria menos, cerca de 50 até 80 gramas de oleaginosa, que já vai dar um saborzinho na massa, já vai dar um toque agradável e não vai ficar pesada a massa. E no caso de chocolate, se adicionarmos o cacau 100% ou o chocolate 50% cacau, a gente pode agregar sem modificar a receita. Se for um achocolatado, se for chocolate 32%, nós teríamos que mexer na receita. Então, dê preferência para o cacau ou chocolate 50%. Nesse caso, como é meia receita, eu vou adicionar cerca de 30 gramas. Mas aqui a gente poderia adicionar, se fosse a receita inteira, 50 gramas de chocolate. Chocolate em pó, 50%, ou cacau em pó. Adicionar delicadamente, como os demais ingredientes que nós fizemos.
Vocês vão ter que mexer em tudo, você vai ter que editar tudo, que vai sair você falando, vai sair o Pedro gritando, vai sair esse galo cantando. Ai, mas pelo amor de Deus. Deixa eu terminar isso aqui, Pedro Henrique. A nossa massa fica uma massa de chocolate, uma cor bem bonita, porque eu usei o cacau, tá? O cacau é mais escurinho, então fica bem legal. Como nós vamos assar essa massa? Eu tenho aqui duas formas retangulares, não são do mesmo tamanho, tá? Uma maior, outra menor. E assim, eu vou assar a massa, ela mais fininha. Eu não vou assar a massa muito alta, porque aí a gente vai ter já basicamente uma massa que nós vamos cortar duas camadas fininhas para fazer o nosso bolo, tá? Então, eu vou colocar aqui a nossa massa de chocolate. Lembrando que sempre, 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 para todos os bolos, nós vamos untar somente o fundo da forma ou colocar um papel manteiga, um papel toalha no fundo da forma, como eu já ensinei para vocês nas outras aulas. Então, aqui, eu vou espalhar essa massa. Ela vai crescer um pouquinho, nossa massa tem fermento, é uma massa bem levinha, então ela vai crescer um pouquinho, mas ainda assim vai ficar uma massa fininha, tá? Não vai ficar aquele bolo alto, e é isso que a gente quer. Então, já coloquei aqui a nossa massa de chocolate. E aqui nós vamos colocar a nossa massa de baunilha. Sempre que vocês forem fazer bolos no pote, prefiram assar a massa em formas retangulares, formas quadradas. É mais fácil depois no final a montagem. Mesmo que nós utilizemos forminhas redondinhas para colocar o bolo já pronto, essas formas acabam sendo mais fáceis. Existem duas maneiras de se montar o bolo no pote. Você utilizando o bolinho cortado, que é a que eu prefiro fazer, eu acho que a aparência é melhor, e você esfarelando o bolo. Esfarelando o bolo, ele vai render mais. Mas a diferença no rendimento é muito pequena, principalmente se vocês fizerem dessa forma. Utilizarem a massa de maneira bem aberta, assarem ela numa forma que ela fique bem aberta e quando assar ela já fique numa espessura de no máximo 2 camadinhas de bolo, para você não ter muita perda e assim vai acabar facilitando. Você fazendo camadas fininhas fica mais fácil. Então, procurem assar em formas retangulares, formas quadradas, que vai facilitar o trabalho. Essas massas vão para o forno agora, vai ficar cerca de 25 minutos, porque são quantidades pequenas em cada forma
e assa mais rápido do que você colocar toda a massa numa forma só. Mas se você for fazer uma massa, é cerca de 35 minutos para assar a massa em tempo normal. Forno médio, e aí assim que tiver pronto, eu vou mostrar essa massa para vocês e já vamos iniciar fazer recheio, cobertura, para que vocês possam aprender cada etapa de maneira mais fácil e com mais detalhes, tá bom? Então vamos levar para assar e eu já mostro para vocês o bolo pronto. Bom, pessoal, nossas massas já estão assadas. Como eu falei para vocês, nós assamos as massas fininhas, então ela fica com uma espessurinha boa. Ela tá molinha aqui, né? Essa daqui eu cortei no meio, mas é a espessura bem fininha, tá? Que aí aqui nós vamos fazer o quê? Bolo no pote, as pessoas fazem de várias maneiras diferentes. A minha maneira de fazer, que eu tenho preferência, eu, Karina, prefiro fazer, é usando cortadores. Então, eu tenho aqui um jogo de cortadores redondos e um jogo de cortadores quadrados. E aí, eu vou pegar o potinho que eu vou montar, vou escolher o formato que mais se adapta ao meu potinho e vou fazer o corte na massa, respeitando o meu potinho para poder rechear tudo bonitinho. A massa vai ficar cortadinha, bonitinha e em camadas. Algumas pessoas preferem esfarelar o bolo por conta do rendimento. Ele realmente rende mais. Porém, na minha visão, a aparência não é tão bonita quanto a fatia cortada. Então, eu vou fazer aqui para vocês ele cortado, mas vocês podem fazer da maneira que vocês preferirem, tá? Então, por conta do rendimento, quem preferir fazer esfarelado, pode fazer tranquilamente. Quem preferir fazer como eu vou fazer aqui, também vai ficar ótimo. Essa aula eu ensinei para vocês a massa, que era uma massa simples, uma massa base, que nós transformamos metade baunilha, metade chocolate. Agora, na próxima aula, nós faremos os recheios. Faremos 3 recheios diferentes, que basicamente mudando um ingrediente, mudando uma coisinha, você consegue variar bastante coisa. Então, eu espero que vocês tenham aprendido bastante, que vocês tenham gostado dessa aula e vamos para a próxima aula para aprender o recheio e montar o nosso bolinho. Um beijo e até a nossa próxima aula.